Bom dia. Bom dia. A minha voz não está nada legal, né? Mas tudo que nós fazemos é com honra e glória do Senhor, independentemente dele. Eu queria aqui apresentar a vocês a nossa pregadora, a Magdalena. Ela participa da Igreja Central e hoje ela veio dividir a mensagem conosco. Amém. Amém. Então, hein? Esse nome. Ela fez de propósito. Mas ela não tem um pouquinho, não. Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado a Feliz todos. sábado. Irmãos, eu estou hoje muito feliz de estar aqui. Porém, bastante nervosa e ansiosa também. Ainda está gravando, né? Ali. É normal. Faz parte. Acho que eu trouxe muita coisa pra frente. Bem, irmãos, mas grata a Deus por estar aqui. E eu quero agradecer a Deus, né? Eu creio que vocês vão perceber que eu estou nervosa, né? Que o microfone está um pouco aqui balançando. Mas grata a Deus por estar aqui. E agradecer a família do irmão Manuel, né? A esse convite. Há bom tempo que a Ingrid vem me convidando. E há bom tempo também que eu venho dizendo não para ela, né? Mas é assim. Chega um momento na vida do cristão que ele tem que se posicionar. Ou ele aceita, né, o chamado de Deus, ou ele vai ficar na plateia vendo Satanás fazendo o seu trabalho, como ele faz da melhor maneira possível, né? Então, eu estou aqui desde já estou pedindo desculpa por qualquer erro, eventualidade, né? É meu primeiro sermão e no sábado, né? Nossa, olha só. Mas eu creio que se Deus chamou, Ele vai capacitar. Agora estou um pouco assim, mas também não é tanto do nervoso, é porque também ruimzinha. Não é muito legal, né, a voz, mas enfim. Antes da gente começar, eu peço aos irmãos que em reverência possamos orar para que Ele venha, né, dar discernimento, sabedoria, para que a palavra de Deus ela possa ser levada da melhor maneira possível. Porque o nosso Deus, Ele merece tudo o bom que a gente possa dar, né? Oremos. Grandioso Deus, Pai que está no céu. Senhor, primeiramente, te peço perdão pelos nossos pecados. E aqui, Senhor, te peço que o Espírito Santo venha ajudar, Senhor, da melhor maneira possível a levar a Tua palavra. Hoje o assunto, o sermão aqui proposto é muito importante. Então, que não permitas que o inimigo venha atrapalhar de nenhuma maneira. Coloque palavras na minha boca. E eu te peço, Senhor, que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu nome. E que for dito aqui, vá de encontro com a necessidade de cada irmão aqui presente. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Eu vi que tem algumas crianças, né, aqui. E hoje, o nosso tema, esse mês é um mês muito importante, que é um mês que fala sobre, que comemora o Dia da Criança, né? E hoje o nosso sermão, ela vai estar também direcionada especialmente para elas. E hoje é um sábado de mordomia cristã também, né? Sabemos que mordomia cristã, muitas das vezes, apesar de nos remeter ao fato que seja de falar sobre finanças, falar sobre o nosso dinheiro, mas ele envolve muitas coisas, né? É os nossos recursos, é o recurso que Deus, aliás, é o recurso que Deus tem nos dado. E hoje Deus vem chamando a atenção, vem nos perguntando como é que está, como estão esses recursos que Deus tem nos dado, como é que nós estamos cuidando desses recursos, em especial, como é que nós estamos passando para as nossas crianças, como é que essas crianças hoje estão diante desses recursos que Deus tem dado a elas. E a galerinha lá, né, lá de trás, aquelas criancinhas aí, como hoje o tema é bem direcionado para elas, eu queria que elas viessem um pouquinho mais aqui para frente. Nicolas. Menos o irmão Manuel, né? Porque o irmão Manuel, ele quer ser criança, mas ele não é, né? A palavra de Deus me diz que eu devo ser como uma criança. Tá bom. Tá lá. Crianças, nosso tema de hoje falei que vai ser, hoje o sermão é direcionado para as crianças, mas também, mordomia cristã, sabe-se que não é só para criança. Adulto, criança, adulto, adolescente, esse assunto engloba todos nós. E hoje o nosso tema, ensina a criança. Olha só, ensina a criança. E antes de eu entrar nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta. Criança, na verdade, a maioria das crianças não mentem, né? Não costumam mentir, né? Elas costumam sempre falar a verdade. E eu queria saber aqui, crianças, de vocês, quem aqui ganha mesada? Mesada, semanada, vocês sabem, né? O que é mesada, né? Aquele dinheirinho do papai dá para vocês no final do mês. E agora eu vou fazer uma pergunta para os pais. Papais, como essas crianças estão usando esse dinheiro, que segundo ela, né, vocês estão usando para elas, né? Vocês acham que elas estão usando com inteligência, com sabedoria? Não precisa responder, né? No decorrer do nosso sermão, essas respostas vão sendo respondidas automaticamente. Será, irmãos, será que é válido essas crianças, desde cedo, ser repassado esses valores para elas? Será que elas vão aprender? Sim. Será? Porque a gente já adulto, já é assim, é difícil nesse assunto, principalmente de parte da finança, né? Mas a gente pode pegar essa resposta. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E aquele que achar, né, por favor, leia. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Irmã, eu poderia encerrar o sermão aqui, né? Foi respondido. Gente, quem está falando? Deus, né? Falando. Ensina a criança no caminho do Senhor, né? Ou seja, primeira pergunta aí respondida, né? É certo que devemos orientar as nossas crianças desde pequeno. Mesmo que às vezes a gente tenha aquele erro em dizer que ela não vai entender. Ela é muito criancinha para entender determinados assuntos.
Isso não é verdade, é Deus falando. E quem nos criou foi Deus. Então ele sabe, né? E assim, a gente vive num mundo capitalista. E o que é que o mundo capitalista prega? O comprar, o consumir, o ter, né? E muitas vezes a gente vive para isso, né? Se desdobra para isso. E assim, na introdução logo desse sermão, o que me chamou a atenção é que diz assim: o materialismo é uma das ferramentas, é uma das maiores ferramentas que o inimigo usa para desviar o povo de Deus. É uma ferramenta mais poderosa que o inimigo usa contra o povo de Deus. Nossa. Irmãos, quantos cristãos, né, estão se desviando da palavra de Deus, né, do relacionamento de Deus por conta do consumismo, por conta do ato do materialismo. A ciência cognitiva nos ensina que o esforço e o reforço permanentes são essenciais para tornar os hábitos desejados automáticos. Os hábitos de generosidade, de mordomia cristã, não são exceção. E a formação que combate essas tendências deve começar na infância. Outra parte aqui dizendo, a ciência está afirmando, né? É necessário que a gente ensine a criança desde pequeno. Deus já confirmou, agora a ciência, né? Confirmando o como é importante a gente instruir a criança desde pequeno. E esses hábitos, eles são muito válidos, né? Sabemos que a criança até os 8 anos está formando o caráter, né? Então, essa é a melhor idade para a gente instruir as nossas crianças e a gente repassar valores, né? E também, claro, instruir essa criança sobre os recursos, todos os recursos que Deus tem nos dado. O Ellen White, no livro de Conselhos sobre Mordomia, corrobora com essa descoberta. Ela enfatizou a formação da criança com hábitos de autocontrole e abnegação. Ela escreveu que os pais devem enfatizar hábitos de obediência a Deus, a preocupação com o bem-estar espiritual e físico dos outros, a vida simples e evitar compras egoístas e impulsivas. Irmãos, quantos de nós, né, às vezes a gente não caiu nesse laço do inimigo, né? Dele muitas vezes coloca a mídia assim, a mídia lá, a todo momento nós somos bombardeados do que devemos usar, do que devemos comer, do que devemos vestir. Se você não ter certos brinquedos, você não vai ser uma criança legal, porque o coleguinha ali tem, né? Então eu quero. Muitas vezes os pais compram para a criança, às vezes ela nem tem tanto aquele desejo de ter, mas porque o filho da sua amiga tem. E aquele brinquedo é o brinquedo da hora, é o brinquedo do momento, né? Então meu filho vai ter que ter. Então a gente acaba, assim, muitas vezes, o adulto ele acaba se endividando, acaba vivendo uma vida totalmente desregrada por conta de um hábito, né? Por conta de você se endividar e você acaba deixando certas coisas que poderiam ser feitas, como aquele dinheiro que você gastou naquele determinado brinquedo caro, você poderia investir em uma boa alimentação do seu filho. E aqui o Ellen White, ela veio chamando a atenção a respeito dessa compra compulsiva. Pais, ela chama a atenção aqui, que possamos levar nossas crianças a ter uma vida simples. Não é errado a gente comprar um brinquedo, a gente agradar uma criança com um presente legal, um presente caro, mas que isso não venha a ser o centro. Que isso a gente repasse para as nossas crianças
que isso daí não é o importante, que se ela ter aquele brinquedo ela vai ser feliz, ou se você conseguir determinada coisa, você vai ser mais feliz, e a gente sabe que não é por aí, né? O ensino do autocontrole desde a infância conduzirá a um adulto satisfeito, alegre e maduro. Em Provérbios 22:6, como foi lido, né, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A mordomia cristã durante a vida começa com hábitos de pensamentos desenvolvidos no início da vida. Mais uma vez aqui, né, o autor chamando a atenção, né, do quanto é importante ensinar a nossas crianças desde pequenininhas. Generosidade se ensina. Alguns pais acreditam que a generosidade e altruísmo vem naturalmente, né? Então, eu não vou ensinar a criança, porque lá na escola ela vai aprender o que é ser generoso, o que é dividir, né? Hoje a gente sabe que muitas crianças, às vezes, pelo fato dela possuir tanto, dela ter tanto, ela se torna até uma criança egoísta, né? Ela não gosta de dividir, então ela é tratada ali dentro da casa como centro das atenções. Então tudo é em volta dela, tudo é girado para ela, né? Mais uma vez aqui, dizendo que é um erro muito grande. E fala, né, que essa generosidade ela tem que ser ensinada desde pequenininha, lá no lar, lá dentro de casa, dos seus pais, né, ensinando a generosidade, mostrando para ela o quanto é importante ajudar o próximo, né? E logo no começo eu falei a respeito eu fiz aquela pergunta, né, a respeito da mesada. Gente, um pequeno ato que pode ter resultados e benefícios muito grandes, porque por meio desse pequeno ato do dízimo, mas eu não tenho tanto dinheiro, eu vou dar o quê? Mesmo que seja pouco. Estimule suas crianças, porque através desse ato, aí você vai ensinar muita coisa para nossas crianças. Claro que é usado toda uma dinâmica para repassar determinado conteúdo para as crianças. Você não vai... a mesma linguagem que eu uso com o adulto, na maioria das vezes, não vai encaixar com uma criança, né? Então você tem que usar uma forma didática, uma forma lúdica para que essa criança venha a entender. Então, por meio desse pequeno ato de você dar um valor para essa criança, você vai ensinar ela a devolver o que é de Deus, os dízimos, as ofertas, e ela vai saber, você pode ensinar ela como administrar aquele pouco dinheiro que ela tem. Ou mesmo que ela tiver interesse em comprar um brinquedo e o valor que ela tiver em mãos, ela não for suficiente para ela comprar, aí entra o ensino da espera. Ela vai saber esperar. Ela vai se tornar crianças compreensíveis. Agora pela semana do Impacto Esperança, eu não sei se passou aqui, né? Mas lá na igreja passou um vídeo. Como a gente sabe, nessa época, a maioria dos irmãos adquirem, compram livros para que a gente possa doar, né, no Impacto Esperança. E aí chegou aquele dia do pastor distribuir os livros de quem havia comprado, né? Fulano comprou tanto, fulano comprou outra quantidade. E por fim, né, ele exaltou,
fulano comprou uma caixa de livros. Oh, todo mundo, glória a Deus, né? E ele chamou 3 vezes a pessoa para me pegar a caixa do livro. E 3 vezes levantou uma criança. E ele falava, senta lá, depois eu falo contigo, né? Nem ele acreditava que quem havia comprado aquela caixa de livro foi uma criança. Então, olha só o quanto é válido, né? O que se foi aplicado ali? A generosidade, né? O fato dele poupar, ele poupou para comprar aquela caixa de livro. E o ato dele pensar que ele vai estar ali levando a palavra de Deus a outras pessoas, a outra criança, né? Singapura é um país rico e assim, com poucos recursos. Quase tudo lá é importado, né? Inclusive a água potável. Então, o que acontece? Desde cedo, essas crianças, elas são estimuladas, são repassados para elas a como elas devem usar esses poucos recursos, desde pequenininho, né? Quando elas vão para o acampamento de verão, lá se é passado como elas devem gastar com inteligência, com sabedoria, esses recursos, né? E talvez essa seja uma das razões pelas quais os singapurianos eles tendem a ser crianças muito disciplinadas financeiramente. Olha aí a importância, né, do ato de se ensinar a criança desde pequenininha. Podemos começar por ensinar as crianças hábitos inteligentes de saúde, como eu falei. Mordomia cristã não é só a nossa parte financeira. É tudo que envolve, é tudo que Deus tem nos dado. É o cuidado que Deus, os recursos que Deus tem dado para a gente, né? É o cuidado, então, saúde, nutrição e o tempo. E o tempo, crianças de vocês? Como é que está indo aí? Está por conta da TV, do celular? Como é que está? É algo muito importante. Como eu falei, o inimigo, ele usa todas as formas para nos desviar do caminho. A lição foi falada, né, a respeito disso. A todo momento, Satanás quer o lugar de Deus. Ele usa ferramentas, gente, que às vezes a gente olha e fala assim, mas é tão simples, é algo tão sem sentido, já que isso vai desviar. Cuidado, irmãos. Tecnologias são ótimas, desde que elas sejam usadas com sabedoria. Temos ótimos programas, temos ótimas ferramentas para se trabalhar com crianças, seja na internet, mas isso precisa que vocês, enquanto pais, e a gente, enquanto adulto, estejamos direcionando para os melhores programas, para que eles venham verdadeiramente ter relacionamento com Deus, aprender o que Deus realmente quer deles, né? E falando assim a respeito de programas, eu não tenho filho, né? Ainda não tive o privilégio de ter filho, ainda te falando da gravidez da pouco, né? Eu falei, glória a Deus, tomara. E assim, mas eu tenho sobrinhos, pelo qual assim, nossa, eu sou louca por eles. E a gente acompanha, né? Sempre eles, são 4 irmãs, então as 4 assim, é em torno deles. Aí a gente sai um pouquinho dessas histórias aí. Aí então a gente fica assim de olho, todo tempo. Aí um dia desse eu olhando assim com a Isabela, aí ela assistindo tipo um programa, um aplicativo assim. Eu falei, você está assistindo? Aí um aplicativo, eu fiquei lá observando. Ao olhar, muito simples, uma criança falando dos brinquedos que eu nunca vi assim, dizendo que era muito legal, que aquele brinquedo fazia tal coisa e não sei mais. Aí tá. O complicado é que na maioria das vezes que ela chega, mãe, eu quero aquele brinquedo. Aí as minhas irmãs vão pesquisar, gente, que preço absurdo. Às vezes 200, 300, já vi se ela pedir um iPhone, né? Assim, sabe, né? Mas ela não conhece, gente. Ela nem sabe, às vezes, para
que determinado objeto, para que serve, o que ela vai fazer com o iPhone, né? Tá vendo só o poder que a mídia passa? E normalmente o inimigo está ali, ó, ao redor, né? Incutindo, colocando coisas que muitas vezes só tende a afastar nossas crianças do caminho do Senhor. O ensino mais poderoso. Não, eu não posso pular essa parte aqui. Não dê a elas tudo o que querem, na hora que querem. Esperar, mesmo que seja desagradável, levará ao desenvolvimento da paciência e do controle impulsivo. Isso daí, quando eu olhei essa parte, né, me remeteu assim, lá na minha infância, assim, que faz um pouco tempo, assim, atrás. E eu lembrei assim que a gente não teve uma vida financeira das melhores, né? Então, ganhar presente era só no Natal. E até hoje eu lembro da minha primeira boneca, porque eu não sei se vocês já ganharam aí, meninas. Sabe aquela bonequinha de plástico que não tem um cabelo? Pois é, mas eu não esqueço. Eu não esqueço dessa boneca. Porque ali, pelo fato da gente não ter o costume de todo tempo estar ganhando as coisas, a gente começava a dar valor. A valor ao pouco que tinha e às coisas que ganhava. Ensino as crianças, vocês têm crianças. Eu conheço pessoas que se quase todo dia, se pudesse, dava alguma coisa para os seus filhos. Né? E a gente sabe que esses atos, apesar de muitas vezes, eu não tive esse privilégio, eu vou dar para meus filhos, eu vou passar. Gente, deu certo com a gente, por que não continuar, né? A gente vê hoje crianças que não sabem receber, não. Crianças que tem que ter, quando quer, tem que ter. Olha só o quanto é importante a gente repassar certos valores para crianças. E além de relacionamento com as coisas, relacionamento também com as pessoas. Instruir as nossas crianças também a dar valor em relacionamentos humanos. O ensino mais poderoso. Muitos adultos acreditam que permitir às crianças que sejam conscientes muitos adultos acreditam que permitir que as crianças sejam conscientes de nossas dificuldades financeiras seria muito estressante. Esse negar de ensinar a criança, às vezes talvez seja um dos erros, talvez seja o porquê, às vezes ela exige tantas coisas, né, do adulto, de um pai e de uma mãe. Gente, é trabalhoso. Ensinar a criança é trabalhoso. Logo lá no começo, a ciência vai vem falando sobre o poder do repetir, do reforço. Não vai ser uma vez nem duas vezes que a criança vai entender. Mas resultados bons virão. Então, pais, chame suas crianças. Falem para elas que ali os pais têm compromisso, que ali todo aquele alimento que a criança come é um custo, tudo que ela veste é um custo, é dinheiro. A energia que tem na casa dela tem que pagar. Então, tudo isso a criança tem que dar a par. Ela tem que saber que os pais têm responsabilidade. Ela tem que saber que os pais estão gastando. Que não é simplesmente porque ela não quer dar. Nossa, se Deus nos ama de uma certa maneira impressionante, né? Será que nós também, enquanto adultos, enquanto pais, não vamos querer dar o melhor para as nossas crianças? Então, ensinem ela, expliquem ela o que é que acontece ali.
Às vezes, muitos nós adultos, né, a gente não tem esse hábito de colocar ali na mesa o que ganha, o que vai gastar. Às vezes a mulher gasta do lado, o marido gasta do outro, esconde, né, as coisas na guarda-roupa com o marido no meio, e assim por diante. E mais tarde, resultados vão aparecer. E eu confesso, particularmente, eu venho sentindo gosto amargo de não ter essa conversa com de lá atrás não ter tido essa conversa com meu esposo, não ter sentado com ele, porque o que vinha na minha mente era: o dinheiro é dele, ele gasta, ele faz o que ele quiser, e o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. E não funciona assim. Então é muito válido a gente sentar, para que mais tarde a gente não possa descobrir que o nosso cônjuge está totalmente endividado, que a gente e vocês sabem, com esses pequenas coisas, o inimigo implanta muita coisa. Problemas, saúde psicológica, né? Problemas mentais, porque quem aqui dorme com uma dívida, né? Quem aqui, problemas emocionais, problemas de saúde, aí você acaba tirando gestos, atos que nos levariam até a presença de Deus, no simples, num alimento. Então é muito sério com isso. E essas coisas, né, acabam vindo de forma assim, tão simples, né? De forma tão simples assim, através de uma propaganda ali. Nós mulheres, né? Uma propaganda de sapato. Uma promoção. Gente, então que a gente possa estar atento a essas armas que o inimigo insiste em usar. Calma, só falta umas 5 páginas. Já vai terminar. As crianças notam quando a nossa crença e prática não são consistentes, irmãos. Tudo que falamos, devemos dar exemplo, viu? Você já pensou em falar de dízimo para nossas crianças, falar que ela não deve ser assim, que ela deve ofertar, deve dizimar, tudo mais, e você não dá dízimo? Olha só o quanto contraditório né? Então, sejamos exemplos. Sejamos exemplos. Se você, criança, aprende muito na observação. Criança, ela é muito inteligente, gente. Eu trabalho com criança. E um dia desse aí, a minha sobrinha falou algo que a minha irmã ficou calada, não falou mais nada. Ela queria pintar a unha dela. E aí a mãe dela falou assim: não, filha, você não pode pintar a sua unha, porque amanhã a gente vai para a igreja. Eu falei: mãe, mas você pinta a sua unha. E aí haja argumento, né? Haja argumento para você mostrar o contrário. Então, irmãos, às vezes a gente tem que ter muito cuidado. Se você vai pregar que crianças não deve comer determinado alimento, que refrigerante faz muito mal. Olha lá, um dia desse aí teve um pai aí, né, que vivia falando dos filhos que não podia tomar refrigerante e tal. Aí o filho pegou ele na lanchonete: olha, se meter no refrigerante, né? E aí como é que fica a credibilidade desse adulto diante, né, de uma criança? Então que a gente possa ter muito cuidado, tudo que for falado, e a gente aplicar também, dar exemplo de tudo que se fala, né? Desde de pequenos gestos, de pequenos atos. Resumindo, Ellen White é muito clara
em seu propósito ao declarar que as crianças devem ser ensinadas, guiadas para serem obedientes ao comando de Deus, a fim de que se tornem bons mordomos. Tem de ser ensinado. As crianças não devem apenas ouvir nossas palavras, como eu acabei de dizer, né? Elas devem ver o nosso exemplo. Mostramos generosidade nos dízimos, ofertas, serviço, as necessidades espirituais e físicas de nossas comunidades e também do povo. Irmãs, outra prática também que às vezes muitos irmãos, né, a gente assim acaba negando pelo fato de vir aquela velha ideia de que criança, ela é muito cedo para aprender determinados assuntos, ela é muito cedo para executar determinadas tarefas. Gente, é muito importante inserir a criança lá naquelas tarefinhas. Ah, mas ela faz tudo errado. Eu gosto tudo certinho. Gente, mesmo que depois você vai lá atrás escondido e faça o certo, mas coloque essa criança, porque esse ato ela vai ver que ela é importante, que ela tem valor. Eu tenho valor, eu consigo ajudar aqui em casa, eu consigo executar certas tarefas, porque mais tarde essa criança não se torne uma criança totalmente, digamos assim, sem vontade, de fazer as coisas, para não falar outra palavra, E assim, irmãos, eu não sei como é que está o tempo aí, mas tá. Então, assim, irmãos, hoje, como a gente sabe, a criança, o inimigo, ela tenta todo momento fazer com que essas crianças corram para o outro lado, porque é o inimigo querendo formar também o exército dele. Mas Deus aqui hoje falando, eu sei que às vezes, como eu falei, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos, eu sei, às vezes é estressante, é cansativo instruir, disciplinar a criança. Às vezes eles vencem a gente pelo cansaço, semana atrás a minha família de Cametá, a gente se reuniu tudo lá, sobrinha. E eu estava querendo fazer uma outra sobrinha dormir, E ela falou, ela não tem o hábito de dormir. Eu já não sei mais o que fazer para ela dormir depois do almoço e tudo mais. Eu falei, tá, mas deixa comigo que hoje eu vou colocar. Pense quem, Ingrid, Radassa. Bravíssima. E comecei a cantar, comecei a fazer tudo embalar, e o sono já tomando conta de mim, Falei, mas eu não vou desistir, ela vai dormir. Ela vai descansar hoje. Gente, aí, tia, eu quero beber água. Vai lá, vai beber água. Saiu o sono, não, mas eu vou conseguir. Aí quando ela chegou lá na cozinha, aí a outra irmã minha falou assim, Renata ainda não tá. Ela falou, não, tia, ainda não estou lá dormindo. Porque além da minha tia não saber a música direito, ela canta muito mal. Olha só, como elas têm resposta para tudo. Então elas vão tentar nos cansar. Mas a gente, primeiramente, claro que não vai ser você, mas sim Deus conduzindo, porque Deus aqui está falando que a gente tem que instruir a nossa criança no caminho do Senhor. Então Ele vai dar meios, vai dar armas, vai dar instrumentos para que você consiga isso. Mas você tem que ter a noção, você tem que ter a consciência de saber o quanto isso é importante em a gente disciplinar essas crianças, para que mais tarde, irmãos, a gente não possa estar indo em lugares que não nos agradam, e estar indo em lugares buscar essas crianças em hospitais, quando eles forem mais tarde adultos, a gente não está indo buscar eles em delegacias. Então são pequenos atos, pequenos gestos que desde que começa agora
agora enquanto crianças. Irmãos, a gente está chegando no final do culto e assim, a mordomia cristã não é só para adultos. A mordomia cristã, ela é para criança, ela é para adolescente, ela é para os adultos. E a mordomia, ela cuida de algo que nenhum de nós possui. Desde o cuidar do nosso bairro até aprender a gerir o nosso dinheiro. Estamos formando crianças para entenderem que tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos, olha esse compromisso. Nós estamos cuidando de coisas de Deus. O nosso corpo é de Deus. A nossa vestimenta, o ato do nosso alimento. Gente, é muito sério isso. Nós somos mordomos, né? De um Deus que nos criou. Ele colocou a gente, ele nos deu os recursos para que a gente possa cuidar da melhor maneira possível. Ele nos deu o privilégio de cuidar de tudo isso para Ele. E mais tarde, Ele vai querer prestar conta. Nós somos os gestores de Deus. De acordo com os psicólogos do desenvolvimento, as crianças começam desde cedo a formar hábitos na vida. Muitos hábitos já estão formados aos 9 anos, né? Como eu falei, até os 8 anos nós estamos formando o caráter da criança. Quando os pais começam a ensinar seus filhos como a usar o dinheiro para ajudar os pobres ou para cuidar do seu corpo, como eu falei, né? Escolhendo alimentos saudáveis, estão edificando as bases para os padrões da vida adulta. O Ellen White encoraja fortemente os pais: ensinai os vossos filhos que têm reivindicações sobre todas as posses e que nada jamais as poderá cancelar. Mais do que nunca, as crianças de hoje, como lá no comecinho eu falei, né? Elas hoje são bombardeadas com mensagens diárias que muitas vezes levam ao materialismo, né? Então, irmãos, que hoje, né, esse sermão venha abrir as nossas mentes. Vamos começar com um pequeno ato, né, gesto, né? De dar aquele dinheirinho para a criança e, eu estou ganhando tão pouco. Comece com pouco e começar a colocar coisas que vão levar essas crianças até Deus. Que tudo que foi dito hoje aqui, que não possa ficar só na teoria, né? Que a gente possa colocar em prática e que Deus, né, o gestor, né, de tudo isso aqui, que Ele possa vir nos dar força, sabedoria e discernimento para a gente guiar nossas crianças até quando eles forem adultos. Então é isso, irmãos. Amém. 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 É a pessoa que a Miriam, né? Chama aqui a Miriam, se ela vir louvar a Deus. Né? Vamos ficar em pé e louvarmos todos juntos. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração
Então vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez Tu nos, através da Tua palavra, Senhor, nos mostrar o que Tu queres de nós. Senhor, nesse momento eu te entrego esses pais, esses adultos que aqui estão, Senhor. Que tudo que foi dito aqui, que elas possam tomar para si e levar adiante, seja para os seus filhos, seja para outras crianças, meu Pai, para que mais tarde possamos ter crianças totalmente dirigidas a Ti, falando de Ti, Senhor. O inimigo a todo momento ele tenta, Senhor, desviar nossas crianças, mas eu te peço, Senhor, dê sabedoria, dê discernimento para cada um desses pais, para cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Que elas possam dar exemplo de tudo, que elas possam tomar para as suas vidas também. Tudo que foi dito aqui, Senhor, nos ajuda cada dia mais a discernir entre o que Tu queres de nós e a dizer não para tudo que o inimigo tem nos proposto. A todo momento ele está querendo isso. Ele está querendo nos desviar, Senhor, do que é certo. Mas não permita, Senhor. Fica conosco. Somos falhos. Muitas vezes cedemos, Senhor. Abrimos mão das coisas de Deus para agarrar as coisas do inimigo. Mas nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos cada dia a chegar mais perto de Ti e a fazer a Tua vontade, Senhor. Dai um bom sábado, leve-nos cada um aos nossos lares, Senhor. E é isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, obrigado Magdalena, belíssima mensagem. E hoje, né, a gente tem um aniversariante. Quem será? Quem será? Quem é aniversariante de hoje? Foi falado, né? A Aninha, Aninha, a gente não poderia deixar de cantar um parabéns para você. Que um bolinho, né? Um bolinho. Tá feliz, Aninha? Bem, né? Então, eu convido os pais para virem aqui, Marcos e Miriam, rapidinho, vamos cantar os parabéns para esse dom, né? A gente tem visto grandes maravilhas que o Senhor tem feito na vida dessa criança, né? Entoado hinos maravilhosos para a honra e glória do Senhor. 6 aninhos, eu pensei que ela tinha até mais aninhos. Do jeito que ela canta, boa, mano. Pensei que ela ia fazer uns 8, só falta crescer, né, amiga? Olha, o Marcos já fala que ela começou com 2 anos a cantar. 2 anos? Então, muito bem. Vocês continuam instruindo essa menina nos caminhos do Senhor. O outro microfone está pegando? Os pais têm que cantar os parabéns, né? Meu Deus. Vamos lá, fica lá. Todos juntos. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Amém. Vamos orar? Então, Aninha, oremos. Senhor Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque as crianças, Senhor, são frutos que o Senhor nos deu, são bênçãos que o Senhor
nos deu para cada um de nós que somos pais aqui. Amém, Jesus. Agradecidos somos, Senhor, pela vida da Nina, uma menina que desenvolve e continua desenvolvendo, né, o seu talento, e que esse ministério seja somente para agradecer pelo santo e maravilhoso nome. Amém. Que ela possa ser, em breve, uma das líderes, Senhor, dessa igreja. Amém. Que ela possa, Senhor, testemunhar onde quer que ela esteja. E que ela possa crescer em sabedoria e estatura, da mesma forma como Cristo cresceu. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tô mandando um coraçãozinho. Eu tenho